Boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Antônio, do Grupo Conservadores ES, e estamos em mais uma reunião. E mais uma vez com o nosso querido amigo, o professor D'Artagnan, e que vai conversar conosco sobre um tema muito interessante para o momento atual: autocrítica. Tá aí uma coisa que é muito complicada de fazer, a autocrítica. Vou chamar o meu amigo D'Artagnan aqui para a cena, eu colocarei aqui em tela grande para todo mundo. Deixa eu fazer aqui assim, vou tirar a minha. Ok. Beleza. D'Artagnan, é contigo, meu querido. Boa noite mais uma vez. Boa noite aí, povo de Deus. Muito bem. Então, a nossa ideia aqui é compartilhar algumas notas, alguns pontos em torno dessa questão que, vejam só, não é que ela careça para a esquerda brasileira. Ela é ausente na direita brasileira. E é esse ponto que eu quero chamar a atenção, certo? Antes de fazer qualquer comentário em relação aos elementos que eu destaquei aqui, eu vou fazer aqui a leitura de 2 textinhos bem curtos, né, que vão se referir justamente a isso. Um deles foi publicado recentemente no site da Unicinos, no Rio Grande do Sul. Foi publicado e é da autoria do Frei Beto, certo? Que é um dos luminares do Partido dos Trabalhadores, conselheiro de Lula, e é bem interessante aqui. Vou fazer aqui a leitura para vocês. Cabelos brancos é o título do texto. Participei em Belo Horizonte, no início de abril, do 12º Encontro Nacional do Movimento Fé e Política, quase 2.000 pessoas. Ao contrário dos encontros anteriores à pandemia, poucos jovens. A maioria de cabelos brancos ou tingidos. Minha geração envelhece. Chego este ano aos 80. Nossas ideias, propostas e utopias também envelheceram? É muito preocupante constatar que as forças progressistas não logram renovar seus quadros. Para a vice de Boulos, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em outubro próximo, o PT precisou importar uma mulher filiada a outro partido, Marta Suplicy, que fará 80 anos em março de 2025. No Rio, o PT parece não ter quem indicar para possível vice na chapa do prefeito Eduardo Paes, candidato à reeleição. Tende a importar Aniele Franco, do PSOL. Tenho proferido conferências pelo Brasil afora e assessorado movimentos populares. Os cabelos brancos predominam na plateia. As poucas manifestações públicas convocadas pela esquerda reúnem número inexpressivo de pessoas e, em geral, a turma dos cabelos. Nós, da esquerda, estamos acuados. Como diz a canção de Belchior, minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos. E não vemos que o novo sempre vem. A queda do Muro de Berlim abalou as nossas esperanças em um mundo onde todos teriam a sua existência dignamente assegurada. E o capitalismo, gato de 9 fôlegos, inovou-se pelos avanços da ciência e da tecnologia e, sobretudo, do neoliberalismo. E ele vai seguindo ali com as reflexões. O que é curioso aqui, gente, esse é o último parágrafo aqui que eu quero fazer a leitura para vocês. Há uma progressiva despolitização da sociedade. A direita é como uma maré que sobe e ameaça afogar o que nos resta da democracia liberal. Basta dizer que um dos 3 programas de maior audiência da TV Globo, e, portanto, de faturamento, é o BBB, que bem espelha os tempos em que vivemos. Ali são explícitas as regras do sistema capitalista. O único objetivo é competir. Todos sabem que, ao final, apenas uma pessoa haverá de amealhar o pote de ouro. E a missão dos concorrentes é cada um fazer tudo
para que seus pares sejam eliminados. É o que milhões de adolescentes aprendem ao perder horas assistindo aquele simulacro de anjo exterminador do Borel. E vai seguindo ali suas várias considerações. Mas o que é interessante aqui é o último parágrafo. Precisamos fazer a autocrítica, rever nossas ideias, ter a coragem de abrir espaços às novas gerações e reinventar o futuro. Nossos cabelos brancos denunciam um inverno que nos acomete. É hora de uma nova e florida primavera. Se existe uma tradição dentro da esquerda, não apenas brasileira, mas mundial, é o movimento da autocrítica. Aliás, tem aquela obra do Eric Hobsbawm, que é a História do Marxismo, que, aliás, é uma excelente obra, onde você vê claramente o desenvolvimento, não apenas do movimento político marxista, mas também das discussões teóricas marxistas. Eu tenho aqui até alguns livrinhos guardados, são os cadernos teóricos, né, do antigo PCB. E o que é interessante, uma coisa que sempre eles fizeram foi justamente essa discussão interna sobre chamava as suas teses, né? Aliás, todos os anos, se entrar no site do Partido dos Trabalhadores, ou do PCB, ou do PCdoB, você vai encontrar lá as teses que eles estão discutindo. Né? Ou seja, quais são os parâmetros que eles pretendem atingir. E aqui um detalhe que é importante, né, gente? Não é o que é que nós devamos concordar com as teses que eles discutem. O que eu acho muito importante é que eles têm teses as quais eles discutem, certo? Então, esse movimento dialético interno que você vê presente dentro da esquerda, certo? É algo que lhes dá vitalidade, certo? Só lembrar um detalhe que é bem interessante, a gente vê o quanto que, muitas das vezes, né, a nossa própria memória, ela é muito superficial. Só lembrando um detalhe bem simples. Voltemos alguns anos atrás, mais especificamente em 2016. O que era a esquerda? Né? Se você olhasse, e é uma coisa que é interessante, se nós olharmos apenas o espectro do noticiário, todos concluiriam, e aliás, concluímos, ela está morta. Né? É um boi morto que vai cair e morrer. Certo? Nós estamos em 2024. E olha o cenário que nós temos. Certo? Então, quando nós pensamos a questão da autocrítica, é justamente esse movimento interno de um movimento, certo? De um movimento político, de partidos políticos e de intelectuais. Veja, são sujeitos sociais totalmente distintos. Né? Tem um livro, não é especificamente de um militante de esquerda, é de um anarquista, né? Que é o Roberto Freire, que é Utopia e Paixão. Ele publicou no começo dos anos 80, um livretinho pequenininho. E uma coisa que ele observava lá que é bem interessante, que ele colocava lá, olha, não é o movimento social que segue o partido político, é o partido político que segue o movimento social. E aí, quando você pega essas considerações feitas pelo Frei Beto, o que é interessante, não é só a questão dele chamar a atenção, ó, nós estamos envelhecendo e não nós geramos uma nova geração. A gente está morto. E ele não coloca no texto, ele está vendo que na direita o que você mais tem é jovem. Não vamos entrar no mérito de discussão de qual que é a qualidade intelectual, política, estratégica. Não. Mas quando ele fala isso, ó, nós estamos de cabelos brancos, é porque ele está vendo que do outro lado não tem apenas cabelos brancos, tem muita gente nova. É só pegar inúmeros nomes que você tem presente, que é uma galera toda com menos de 30 anos. Ou seja, vai arranjar muita encrenca ainda, vai aprender muita coisa, vai fazer muita coisa errada, mas tem muito chão pela frente. Certo? E eles não percebem isso no aspecto deles. Né? Então, se tem essa observação que ela é muito importante. Segundo, o que ele está fazendo. Né? Veja, ele está peregrinando o Brasil inteiro. Ele, José Dirceu, e uma pacotia muito grande. O que eles estão fazendo? Reuniões. Estão literalmente realizando este movimento de autocrítica, de discussão, certo? Para tentar formar esses quadros novos e, obviamente, pensar o cenário atual. Aqui, obviamente, se entrar no site da Unicinos, colocar lá cabelos brancos, vai encontrar todo o texto completo. Mas eles não estão satisfeitos com o quadro.
E o que é mais interessante, tem uma frase que o Frei Beto ele repetia várias vezes. Ele fala assim que, como é que é? Político é igual feijão, só funciona e fica bom na base da pressão. Então, quando você pega essa observação feita por ele, aí você pega ali a observação feita pelo Roberto Freire, lá no comecinho dos anos 80, certo? O que você vai ter ali? Você tem literalmente esse mecanismo que faz parte da dinâmica interna de um movimento político, que é os membros do partido, ou seja, os políticos eleitos e as lideranças políticas que atuam, que são os agentes que agem como uma interface dos movimentos sociais frente ao Estado. E o movimento social que dá sustentação para ele. Então você tem literalmente esse mecanismo da representatividade. E aí um negócio que é bem interessante, que o primeiro ponto que eu vou chamar a atenção. Muito tempo atrás, muito não, mais ou menos acho que uns 3 anos atrás, o Lula, né, ele havia dito, olha que interessante, ele disse isso para os seus militantes, ele estava numa reunião, e ele falou assim, olha, vocês têm que infernizar os seus deputados, vocês têm que ir lá, tem que cobrar, tem que pressionar. O que era interessante? Eu vi boleiras de reações na época, né? Assim, nossa, que absurdo! O Lula está mandando atacar os deputados. Eu falei, não, o Lula está ensinando os caras como é que se faz política. Ele não falou para infernizar o deputado lá da direita, é infernizar o seu deputado, para ele tomar uma postura. Por quê? Porque o deputado ele tem representatividade. Apesar de nós termos todos os problemas que nós temos institucionais em nosso país, ele é o representante dos seus eleitores. Então, se você elegeu aquele senhor lá, ou aquela senhora, é o teu direito, dever, pressioná-lo para que ele vote tal qual você o elegeu. Então, o que é interessante ali, você tem essa crítica interna, e quando você vai começando a acompanhar as ações deles, seja no momento presente, nessas ações como a do próprio Frei Beto, e se você observar isso, né, que é o próprio movimento marxista no correr da história, todo ele é construído em cima de uma autocrítica. A geração presente realiza uma autocrítica da geração antecedente para conseguir desenhar melhor o cenário. Né? Sempre lembrar uma coisa, até um autor que eu citei várias vezes em nossas conversas, né, que é o José Carlos Reis, né? Uma coisa que ele observa muito importante, assim, quando você lê um clássico, né? Então, ou seja, quando você volta para os seus antecessores e começa a lê-los, não a partir daquela perspectiva meramente da crítica pela crítica, mas primeiramente entendendo a época em que ele escreveu isso, quais são as questões que o incomodavam, né, que o inquietavam naquele momento, qual que era o seu objetivo diante daquele cenário, aí você vê a análise que ele faz. Então, quando você vê toda a história do pensamento marxista, o que você tem? Você tem a geração presente, olhando para antecedente, avaliando dessa forma. Então, nessa perspectiva, toda a obra é atual, se você entende ela dentro do seu contexto, procurando ver dentro do contexto dela a luz que ela pode projetar no momento presente. Então, quando você vê essas discussões que eles fazem, eles estão o tempo todo discutindo com a tradição marxista. Aquilo é vivo, certo? Eu não estou... Quando eu estou falando dessa discussão viva que é dentro do movimento marxista dentro do Brasil, eu não estou me referindo às discussões das redes sociais. Né? Não é meme, certo? Não é disso. É a discussão que você tem literalmente em movimentos sociais, dentro de universidades, dentro de think tanks, né, de institutos, as pessoas se reunindo para tentar o quê? Compreender o cenário, para ter um vislumbre do que eles devem fazer. À luz disso daqui que a gente estava vendo do que o Frei Beto falou, tem um jaguara, que é este que vos fala, que no dia 31/10/2022, eu escrevi uma crônica, foi logo após a derrota, né, que era a crônica Está na Hora da Autocrítica.
bem curtinha aqui, se me permitirem, eu vou fazer a leitura bem rápida, aí eu vou partir para os tópicos bem específicos aqui que eu havia traçado para nós aqui. Vamos lá. Após o tombo de uma derrota, é mais do que natural que pinte aquela indignação e, junto com ela, o desejo de encontrar um bode expiatório para descarregar nossa frustração. Sim, é natural, mas tal atitude não faz muito bem, não. Na real, após uma derrota, como em qualquer revés que a vida nos apresente, o que primeiramente nós deveríamos fazer é encarar estoicamente a situação e realizar sem dó uma baita autocrítica. Não sei se aqueles que se declaram conservadores ou algo similar a isso, de fato estão dispostos a fazê-lo. Porém, se acreditamos realmente que é necessário edificar uma perspectiva política mais elevada para o nosso triste país, é imprescindível que, neste momento, engula-se o furor para refletir sobre os erros que foram cometidos nestes últimos anos, que, diga-se de passagem, não foram poucos. Não me refiro aos erros da presidência da República e das grandes lideranças políticas. Isso fica para outra conversa. Neste primeiro momento, a autocrítica deve ser feita com referência à nossa postura, de um modo amplo, não apenas em relação ao pleito deste ano. Aliás, só para constar, política não é unicamente forjada por partidos e eleições. Isso é apenas a superfície. Ela é muito mais ampla e profunda que isso. Lembremos sempre disso. Ora, se nos autodenominamos conservadores, é fundamental que aprofundemos nossa compreensão a respeito desse trem. Se realmente negamos o marxismo, é imprescindível que procuremos conhecer com mais clareza e perspicácia o que ele é, quais são os males que essa ideologia já causou e também tudo aquilo que ela está semeando no meio de nós. E sejamos francos, isso foi feito? Ao menos foi iniciado nesses últimos anos? Pois é, foi o que eu pensei. Todos estavam ansiosos para ver e compartilhar vídeos, memes, prints e demais trens similares. Mas poucos dispuseram-se para fazer algo mais substancial, com efeitos de médio e longo prazo. E se essa carapuça nos serve, usemo-la. Se não for esse o caso, não nos preocupemos, porque se formos realmente realizar uma autocrítica com seriedade e serenidade, iremos encontrar muitas outras que irão nos cair muito bem. Fechou. Isso aqui eu escrevi logo após a eleição, certo? E o que é interessante aqui? A gente pode levantar assim, uma série de questões que eu acho que são bem importantes. A primeira, assim, que a gente vê assim, é aquela mútua acusação, né, entre esquerdistas e direitistas, né? Porque você não conhece a história do Brasil. Não, porque você está alienado. Não, porque você é um analfabeto funcional. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Relembrando o finado professor Olavo. Não discutamos palavras, discutamos realidades, né? Alienado e analfabeto funcional são dois conceitos descritivos, muito importantes. Mas a forma como eles são usados frequentemente não refletem realidade alguma, né? A gente pode até assim afirmar com uma maneira bem simples. Se nós, de fato, somos patriotas, né, amamos esse país, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: poxa, o quanto que de fato eu conheço a história do meu país? Segunda pergunta: se eu procuro conhecer a história do meu país, eu procuro conhecê-la com qual objetivo, né? Lembrando aquele conceito bem simples, né, do Max Weber, né, de ação humana, né? Então, você tem uma finalidade a qual você quer atingir com uma ação. Bem, pergunta simples. Quando eu falo que nós devemos conhecer história, a pergunta é: eu quero conhecer história para quê? E se a gente for observar com bastante seriedade e serenidade, a gente vai reconhecer com bastante clareza que boa parte das pessoas que falavam isso, o conhecimento que elas queriam da história era tão só e simplesmente de poder ter uma resposta
na ponta da língua para poder mitar contra o seu adversário. Ou seja, não há amor nenhum aí. Na verdade, há um desprezo muito grande pelo conhecimento, né? E ao mesmo tempo um desprezo pelo seu próprio adversário. É aquela coisa, quero chegar lá e quero falar um negócio que o cale. Sim, mas isso aqui é só superfície. Não falo, isso aqui não é discussão, isso aí é aquela briguinha que você tem nas redes sociais, né? Só lembrar, 2016, 2024, né? Quando você olha, você fala, o que aconteceu? O que aconteceu é que alguém fez a autocrítica e alguém avaliou o cenário no qual estavam inseridos. Esse é o ponto. Alguém levantou a mão, desculpe? Não? Então, esse que é um ponto que eu acho que é muito importante. Então, quando a gente fala assim, ó, a esquerda ela é estúpida, bem, se olhar boa parte da militância, é assim. E a direita é ignorante? Sim, grande parte da militância de direita é tremendamente ignorante, tem aversão ao conhecimento. Essa é a grande verdade. É só fazer aquela... tinha uns grupinhos que eu fazia parte, né? Teve um, inclusive, assim, que os caras ficaram putos da cara comigo, porque eu colocava, às vezes, um artigo lá, ou um livro. O grupo era para quê? Era para compartilhar aqueles videozinhos de origem duvidosa. E para cultivar aquele sentimento de ansiedade e histeria entre eles. Aliás, pegar ali aquele período que foi pós-eleição até o 8 de janeiro. Meu Deus, é agora, vai acontecer. Veja, em nenhum momento ali você via claramente, estava todo mundo agindo na superfície da notícia. O professor Marcos, aí, que é também da área de história, sabe muito bem que na historiografia há uma tremenda discussão sobre o que nós chamamos de história do tempo presente. Né? E é uma relutância muito grande por parte do historiador. Olha, é complicado você ficar apenas preso ao momento presente porque ele é instável. Né? Você tem que ter uma análise muito mais ampla e mais profunda. Então tem uma certa resistência em relação a isso. A dificuldade muito grande. E o que era interessante é que você via grande parte da galera literalmente mergulhando um poço sem fim de histeria coletiva. Né? E aí, fala, querido. É confundir história com jornalismo, aquela coisa de dar notícia. E detalhe, e um jornalismo de meia pataca. Meia pataca. Meia pataca. Sabe, essa observação é muito importante. Tem um grande historiador, que é o Robert Darnton, né? E o que é interessante, que o Robert Darnton, antes dele ser historiador, e atuar como historiador, ele foi jornalista do New York Times. Né? E uma vez perguntaram para ele qual conselho ele daria para os jovens historiadores. Ele falou assim, faça a cobertura de alguns crimes. Por quê? Não, é pelo seguinte, quando você faz a cobertura de um crime, você tem que dar o nome certo da pessoa que morreu, o nome certo dos investigadores, você tem que ser preciso no que você está dizendo, porque senão você responde um processo, tem consequências. Então, qual que é o grande problema de muitos oradores? Que os caras não têm uma preocupação muito grande com essa precisão. Quando a gente olha esse pseudo-jornalismo que muitas vezes nós temos presente nas redes e na grande mídia, veja, no Brasil você não tem isso. Mas se nós queremos de fato, poxa, eu quero... E aí vou mudar o foco, veja. Uma coisa é você dizer que quer estudar história para poder lacrar e imitar. É o joguinho retórico. Outra coisa é você querer, não, eu vou estudar história para quê? Não, porque eu quero tentar entender o que está acontecendo. Todo mundo sabe que o Brasil está indo por um buraco. Ótimo. Mas qual que é a profundidade dele? Esse que é o ponto. Então, você ter claro, assim, ó, eu quero estudar isso aqui, não porque eu vou, na sequência, fazer um post, né, para poder calar a boca daquele fulano. Não, não, não. É para mim parar e tentar entender o quadro que nós estamos. Aliás, é o que a esquerda sempre fez, e especialmente o fez em 64. Né? Você tinha lá o pessoal que foi de Jacaré, Boi de Piranha, né? Que foi para a guerrilha, mas teve todo um grupo. Não, vamos parar e vamos tentar entender o quadro. Vamos rever os nossos conceitos, as nossas ideias, nossa estratégia de ação. Quanto tempo esse processo levou? 20 anos, até a fundação do PT. Certo? Esse é um ponto que é importante. É a gente pensar que as temporalidades são diferentes.
O que define a ação política não é a efusão do momento, né? Mas é justamente o longo prazo. É só para aqueles que gostam de boxe ou de qualquer arte marcial, né? É só lembrar quem é que ganha a luta. É quem fica de pé no final. Aí é que é o sentido do resistir, né? Quem de nós aqui não fez piada, né, com a ideia da resistência, né? Bem, eles resistiram. Chapéu para eles, sem problema. E aí, aqui para nós pensarmos essa questão da análise, que faltou nesses 2 anos. Eu já passo a palavra ali para o. Beleza. Só concluir aqui. Adriano. Para o Adriano. Voltando lá no final de 2022, veja, tem 2 ferramentas simplíssimas, mas muito sofisticadas, que são apresentadas pela filosofia política do professor Olavo de Carvalho, que são os conceitos de horizonte consciência contemplativa e horizonte consciência decisória. São 2 coisas bem simples, dá para ensinar para a gurizada ensino médio. Então, horizonte de consciência contemplativa é o que eu deveria saber a respeito de algo para poder realizá-lo. Então, você faz aquele mapeamento da sua ignorância em relação àquele problema. Veja, aí você vai abrindo todo um horizonte de compreensão. Segundo, horizonte de consciência decisório. Quais são os meios que eu preciso dispor para poder realizar aquela ação? Veja, são 2 problemas diferentes. Um é entender o que está acontecendo e o outro é ter os meios para poder agir. E aí a gente vê o grau de loucura que a coisa toma. Estava todo mundo, 8 de janeiro, antes do 8 de janeiro, né, pós-eleição, esperando, né? Os generais vão agir, os generais vão agir, os generais vão agir. Qual general? Sabe, existe o tamanho da inconsciência que eles têm, assim, é igual aquele negocinho, o cara assim, olha para o exército, a maçonaria, a igreja, certo? Não são entidades em bloco. A ação humana não é realizada por entidades, é realizada por pessoas. Qual que é o general que vai fazer isso? Ninguém tinha um nome. Nenhum declarou isso. Segundo, então tá ótimo. Então, vou fazer a seguinte pergunta. Qual que é a preocupação de um general? O que alimenta o coração dele? Qual que é a grande preocupação desses homens? Gente, vamos ser sinceros. Eles se preocupam com um negócio chamado aposentadoria. Você pode conversar com um reco, com um sargento, com um tenente, com um coronel. A conversa são funcionários públicos. E eu sou bem sincero. Uma coisa que eu tenho comigo. Até na época eu falava com uns amigos meus. Eu jamais entrego para uma outra pessoa a obrigação de fazer algo que eu estou com medo de fazer. Então, quer dizer que os caras queriam colocar a vida deles em risco, colocar o deles na reta, numa aventura? É isso? Isso é cidadania? Isso é patriotismo? Isso é comprometimento? Veja, essas críticas, elas têm que ser necessariamente serem feitas. Porque se eu olhar para esse cenário, veja, era um grau assim, e me lembro que teve uma vez um desses grupos, eu gosto de ouvir o fulano porque pelo menos eu me sinto um pouco mais motivado. Gente, agora é coach, né? Não é para estar motivado, primeiro tem que entender o quadro. Então, se o quadro ele está incompreensível, nós não sabemos o que nós iremos realizar. Segundo, meios de ação. Veja, o meio de ação que a galera contava era um meio que elas não pararam para avaliar. Né? Só pensar, nós somos, não estou enganado, acho que são 360 generais no Brasil inteiro para 300 mil homens. Tem quase mais cacique que índio. Né? E segundo, qual que era a preocupação dessas pessoas? Em nenhum momento eles pararam para levantar essa pergunta. Aliás, quando chegou lá quando teve aquela entrega dos códigos fontes e depois daquilo, o próprio exército falou, não, tá tudo ok. Bem, se ninguém entendeu que aquilo já era um compromisso firmado, meu Deus do céu, certo? Então, o que é importante? A gente saber quais são os meios reais de ação que nós temos e qual que é a nossa compreensão real do cenário.
E o que apavora é que não tem o meio e não tem a compreensão, certo? Aí, quando você vê, de repente... Aliás, eu acho o cenário mais engraçado eles voltam à presidência. A Dilma está lá no banco dos BRICS. Quem diria? Rapaz do céu! Porque por essa eu não esperava, certo? Eu esperava que o Lulinha voltasse, mas que a Dilma fosse presidir o banco... Essa eu não esperava. Então, quando você vai vendo o cenário sendo reconstruído, quem esperava um dia ver o Dallagnol na situação que ele ficou? Certo? Então, quando você olha para todo o cenário e fala assim, tá, o que aconteceu? Pergunta, quais meios de ação nós temos? Aliás, durante esses 4 anos, quais meios de ação foram sendo arquitetados para tentar garantir uma ação melhor após uma possível saída do presidente da República? Em nenhum momento foi pensado isso. Qual que é a típica mentalidade da direita brasileira? Próxima eleição. Banco Central Independente foi uma. Veja, próxima eleição. Então, enquanto a gente pensa na próxima eleição, os caras pensam nos próximos 30 anos. Quando teve aquela sentença do Dirceu Dita, lá como é que é, nós vamos tomar o poder, isso é diferente de ganhar a eleição. Veja, se é um cara que a gente tem que acompanhar, ler o que ele escreveu, ouvir o que ele fala, é o senhor José Dirceu, né? Então, quando se pega ali um agente da DGI como ele, então, podemos odiá-lo com todas as forças, mas ele sabe o que ele está fazendo. Frei Beto sabe o que ele está fazendo. Quando nós olhamos para a intelectualidade dita conservadora, dita de direita, qual que é a grande preocupação dos nossos abençoados representantes? Inclusive deputados. Vender curso. Né? Vender curso da introdução, né? Então, quando se começa a ver isso, a gente, cara, onde é que está essa organização que eles têm dentro da direita? Veja, essa autocrítica ela não foi feita. E ela é necessária, certo? Falei demais aqui, deixa eu passar a palavra para o Adriano aí. Adriano, fique à vontade, querido. Você começou a adentrar no que eu queria perguntar, que é essa questão da autocrítica para melhorar e a autocrítica para permanecer no poder. Então, a autocrítica da esquerda, eu vou chamar de mutação, de mudança, você tão bem relatou. Se você pegar a esquerda na década de 80 e até hoje, há 40 anos, houve muita mudança. E dentro do próprio partido de esquerda, dentro da própria esquerda, houve desgaste. E aí é onde eles param para analisar e fazer essa autocrítica, para ver onde foi que eles erraram e não perder esse alinhamento do poder para poder se perpetuar em mais 30 anos. E aí a direita, onde é que ela entra? Porque eu acho que o poder ele caiu assim de paraquedas na mão da direita. Eu acho, é uma opinião minha. Caiu de paraquedas, a própria direita não estava preparada para isso, e aí não fizeram essa autocrítica, dizer onde é que a gente não pode pecar. E vamos olhar o passado e refletir o futuro para que a gente possa perpetuar, pelo menos aí, mais um tempo, que daria uma ruptura maior a esse plano de poder, eu não vou chamar nem plano de governo, plano de poder da esquerda, que é nítido. A própria esquerda, ela briga entre ela para ver quem vai permanecer nesse poder, porque o presidente ele não é eterno. Quem vai suceder essa linha de poder que há 30 anos atrás, porque essa juventude não sabe. Aí não tem como eu não usar a palavra alienado, que você tão bem colocou, que a gente não pode subestimar e chamar as pessoas de alienado. Mas eles não têm a noção histórica, porque não viveram. Nós estamos perto dos 50 anos, vivemos na pele o que foi aquela corrupção toda. E a história apagou,
Ou seja, a esquerda vai apagando, colocando na mente das pessoas um Big Brother, como você tão bem acentuou, onde o que vale é eliminar o outro, ou seja, distorcendo, tirando do foco aquilo que eles fizeram de errado no passado e fazendo essa crítica para que no futuro não se repita. Aí é tanto que, como você tão bem pontuou, que o Lula diz, vamos cobrar dos nossos próprios deputados. Eu fiz várias reflexões aí na sua fala, e aí fica esse respingo para a direita intelectual, que eu acho que nós precisamos, amigo D'Artagnan, de mais intelectuais de direita falando, mas não falando atacando, como você tão bem colocou. Não é com aquela fala só pensando na política, mas na questão de poder, para quebrar as mazelas desse poder. Não é quebrar ganhando uma eleição, porque o poder a raiz da esquerda, ela continuou. Ela perdeu apenas o poder, mas ela estava articulada. Ela só estava esperando o momento e a hora. Muito bom, parabéns pelas suas palavras. Eu fiz várias reflexões, mas eu quero pegar nesse ponto aí. A autocrítica para quê? Para se permanecer no poder? Eu acho que a esquerda deveria fazer uma autocrítica para melhorar, mesmo se opondo à direita. Eu acho que eles têm a opção de melhorar. Isso já aliviaria muita coisa para eles mesmos. Muito obrigado pelas palavras. Valeu. Veja, essa questão da crítica na esquerda é algo assim que é muito amplo. Eu vou pegar só um exemplo de um intelectual de esquerda, ele é vivo ainda, cabelos brancos também, certo? Que é o Antônio Risério. Antônio Risério é um antropólogo, né, baiano, e ele simplesmente devassa toda a política identitária. Ele devassa. É um negócio assim que é absurdo, certo? A tal ponto que ele foi cancelado pela militância. Então ele pega questões de cotas, ele pega a questão do movimento identitário, ele pega a questão dos povos originários, e ele vai desmontando todos os pontos, um por um, certo? O que é interessante, vai só como um intelectual do calibre dele age. Ele fala assim, olha, a esquerda comeu bola. Quem introduziu todos esses temas aí foi os mega empresários americanos. Pega todas essas teses que eles defendem, foi enfiado pela Fundação Ford, pela Fundação MacArthur, pela Fundação Rockefeller. Então os caras viraram empregadinha do grande capital e não se deram conta. Veja, isso não é um intelectual de direita falando, isso é um intelectual de esquerda falando. Certo? Mas o que é interessante é você ter esse movimento interno. Né? Tipo, a autocrítica ela é nunca confortável. E o que eu vejo assim, e outra coisa, quando eu coloco aqui a questão da autocrítica, veja, a gente entende, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores tem o seu movimento interno de autocrítica, obviamente, em relação ao seu projeto de poder. Mas aí é que o interessante, veja, aí entra o nosso processo de aprendizado com a crítica deles para melhorarmos a nossa ação. Então, se eu sei quem que está falando, qual que é a finalidade a qual que eles pretendem atingir, eu consigo ver o cenário que ele está desenhando e tentar entender. Inclusive ver onde é que estão os erros ali. Segundo ponto, a direita. Ela não tem um projeto político. Ela não tem. Até o momento, você não tem análise de conjuntura. Certo? Você não tem isso daí. E se você não tem análise de conjuntura, você não tem desenho de cenário, certo? Então, que ação política é essa? Né? E veja, independente se a crítica seja construtiva ou, como se fala normalmente, destrutiva. Não. A gente ouve a crítica ou realiza a crítica, sempre perguntando, então tá, o cara me falou aquilo, por que ele falou aquilo? Qual a finalidade? Então, aquilo que é irrelevante, a gente descarta. Mas tentar olhar o cenário que está sendo desenhado. E esse papel ele é muito importante para a direita conservadora ou a direita liberal para avaliar a quantas nós estamos e aonde a gente pretende estar. Né? E aí quando eu coloco assim, poxa,
teria que ser feita essa autocrítica para pelo menos tentarmos melhorar a situação. Não, a primeira autocrítica que a gente deveria fazer é o seguinte, veja, a esquerda tem uma influência imensa nas redações de jornal. Isso é inquestionável. Pode ser um jornalzinho pequenininho ou um grande jornal. Pergunta, né? Bem facinho. Tem lá o velho da van, famoso Carecones lá, né? Vive fazendo suas loucuragens, parará, parará. Beleza. Por que ele não financiou um jornal? Ponto 1. Ó, ficou bem simples. As pesquisas são falsas, o escambau. Beleza. Por que não criou o seu instituto de pesquisa? Facinho. Ó, você criou um instrumento de ação. Né? Criou um instrumento para agir. Né? Outra, pior, 4 anos. Tudo esse empresariado aí que se diz conservador, por que não abriram uma faculdadezinha? Você pegar aí todos os mantenedores, as boleiras de universidades, centros universitários, faculdades que tem pelo Brasil afora, dá uma olhadinha para ver quem que é o testa de ferro deles. Certo? Então, o problema que eu vejo assim, que é muito grave dentro da direita brasileira é que eles confundem o estrelato midiático com um projeto político. Teve uma fala que foi feita por um deputado paranaense, logo que ele assumiu, certo? Que ele falou que uma coisa que preocupava muito ele nessa nova forma, a maneira como a direita estava atuando na política, era o seguinte, pode reparar que isso deve acontecer no estado de vocês também. Os caras estão lá no Congresso, aí o cara tá lá, ele tá assim, né? Tá fazendo uma live. Então, uma pergunta bem simples, ele tá falando com os deputados, tá falando com o seu público. O Congresso Nacional se tornou a arena de debates ou ele está usando o Congresso Nacional como cenário para sua live? Então, ele está de costa para os debates. E repare o quanto que muitos deputados, eles meio que tomam o papel que era da imprensa. A gente pegar qualquer deputado aí nas redes sociais, os caras estão noticiando notícia. Isso não era a função da imprensa? Porque a função é outra. A função é estar lá no parlamento, atuando como um deputado, não como um jornalista. Ou é uma coisa ou é outra. Certo? Então, quando a gente olha, eu chamo a atenção para essa questão da autocrítica, literalmente, fazer a autocrítica impiedosa da nossa ação. Certo? E porque, poxa, mas tem muita sujeirada nesse jogo. É óbvio. É um jogo político, não é um convento carmelita. Aliás, dentro de um convento carmelita tem muita sujeira. É só você conversar com qualquer freirinha que ela vai contar o que a abadesa faz. Né? Então, a sujeira ela vai estar ali presente. Mas o que é importante é a gente tentar ter esse olhar de compreensão para saber o que a gente vai fazer realmente. E quando a gente olha para a direita brasileira, veja, é incrível a aversão que a galera tem em relação aos seus intelectuais. Esses os existem, certo? Veja, eu citei aqui um esquerdista, podia citar outros. Mas veja, a ideia é quando se olha para alguém que está tentando entender a história do seu país, o momento do seu país, é alguém que está te apresentando o cenário sobre o qual nós pretendemos agir. Não é para concordar com ele, é para ouvir ele. É para lê-lo. Né? E a maneira como a gente vê a forma como vai se construindo o movimento político na direita é literalmente um elemento festivo. Não que esse elemento festivo não seja bom, mas ele tem que ser muito mais substancial, e essa substância ela realmente carece. Né? Tem um outro historiador que o professor Marcos com certeza conhece de cor e salteado, que é o Fernand Braudel, né? O historiador francês Fernand Braudel, ele traz uma noção que falta as observações e análises que muitas vezes a gente vê muita galerinha aí nos meios digitais apresentando, que é o que chama de longa temporalidade, longa duração, média duração e curta duração. Então, tem fenômenos que têm uma curta duração. Você olha para eles, ele acontece ali, mas ele rapidamente perde a sua relevância histórica. E há outros fenômenos que só são compreendidos na longa duração. Tem que se distanciar dele.
né? Teve acho que até já comentei uma vez com vocês uma passagem que foi dita pelo Deng Xiaoping, quando ele esteve na França, né, na comemoração do bicentenário da Revolução Francesa, onde os jornalistas franceses pediram para ele como que o senhor avalia, né, a atualidade da Revolução Francesa. E ele perguntou, quanto tempo que aconteceu ela? 200 anos? É muito pouco tempo para avaliarmos a importância de um acontecimento. Se Fernand Braudel estivesse vivo e ouvisse isso do Deng Xiaoping, falou, esse cara entendeu o que é longa duração. Tem coisas cuja importância só é compreensível na longa duração. Hoje, século XXI, nós entendemos melhor a Revolução Francesa do que no século XIX, que teve o tempo para ter o aflorar de várias fontes, o amadurecer de certas questões, o desenrolar de certos acontecimentos, para ver aonde aquilo estava rumando. Então, tem coisas que somente na longa duração são compreensíveis, né? Quando a gente vê muitas avaliações são feitas pela intelectualidade de direita, é um negócio preso única e exclusivamente, nem chega nem a ser na curta duração, é aquele momento efêmero. E só para exemplificar aqui, eu anotei uns nomes, eu gostaria aqui de mencionar aqui, deixa eu vou encerrando minha fala. Veja, a gente olha assim esses personagens que estão presentes no Congresso Nacional, nos ministérios, no STF, escambau, mas vamos lá. Primeiro nome, Nunes Machado. Nenhum de nós o conhece. E nem temos a obrigação de conhecê-lo. Pinheiro Machado. Nenhum de nós o conhece e não temos a obrigação de conhecê-lo. Certo? Agora, esse aqui acho que todos nós vamos lembrar. Aureliano Chaves. Né? Vai. Temos um aqui. Porque nós... Pinheiro Machado, senador, você quer dizer? Sim, mas veja, não é a consulta Google. É a gente saber quem o cara é. Não, mas eu sei, estudo demais Pinheiro Machado. Você está com o celular na mão, por isso que estou falando. Não é isso não, mas é porque eu estudo a sedição de Juazeiro. Ótimo. E a política de 14 a 17, ela é toda influenciada por Pinheiro Machado. A obrigação minha é conhecer a política dele. Conheço demais. Não, esse que é o ponto. Deixa eu pegar o último nome aqui, ó. Severino Cavalcante. Conheço demais, que eu sou alagoano, né, macho? Como é que eu não ia saber desse cidadão? Veja, se perguntar hoje para toda a galera, veja, esses dois nomes são bem recentes. Os outros dois, o Nunes Machado, ele era a grande inspiração do Partido Liberal no Segundo Império. Né? E o Pinheiro Machado era o fazedor de reis. Era o cara que presidia o Conselho de Verificação do Senado. Seria, digamos, o presidente do TSE hoje, certo? Só se elegia quem tivesse a bênção dele, né? Morreu assassinado no Hotel Glória. Mas veja, quem olhasse naquele momento presente, nossa, o Nunes Machado vai marcar a história. Olhava lá o Pinheiro Machado, nossa senhora, é o pica das galáxias. Se pegar as capas da revista Veja, vai estar lá o Severino, o conterrâneo do meu amigo ali. Né? Se voltar um pouquinho lá atrás, está lá o Aureliano Chaves. Onde é que estão esses homens? Onde é que está a ação deles? Veja, o nosso amigo ele conhece o Pinheiro Machado porque ele estuda uma questão histórica em profundidade. Mas a ação dele no correr do tempo, veja, na longa duração, evaporou. O fazedor de reis foi morto por um padeiro. Isso foi a vida dele. Acabou. E quando nós pegamos Severino Cavalcante, quem ele era na época? Meu Deus do céu, era sempre capa da Veja, isto é. Onde é que está ele? E aonde estará daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Some. Então a gente tem essa distinção de importância dos fatos. Daquilo que de fato move a história e daquilo que é apenas superficial. Ou, como o próprio Fernand Braudel ele falava assim, olha, estudar história, compreender a história é tal qual você compreender o mar. Quando você está olhando o presente, é a espuminha. A espuminha não explica nada. O que explica o movimento das ondas são as correntezas profundas. É a longa duração. E este olhar falta à direita brasileira. E quando eu falo isso, não é tão só a militância de direita. É a própria intelectualidade. É só pegar, e aqui eu finalizo a minha fala,
quando a gente vê aquela série de documentários do Brasil Paralelo, da história do Brasil. Quando você vê aquilo lá, nossa, é muito produzido, muito bonito, muito show. Mas quando você bate o olho naquilo, você começa, então tá. Então você olha para aquela narrativa, você vê, primeiro, ela é linear. E dá a impressão que apenas meia dúzia de personagens fizeram a história do Brasil. Falta ali um ponto fundamental, que é algo que o Lucien Febvre, que é outro grande historiador francês, falava assim, olha, história que não tem problema não é história nenhuma. É só uma sequência de fatos. Qual que é o problema que eles estão tentando apresentar ali para a sociedade? Nenhum. Então você tem uma narrativa bonita, bem bacana, trilha sonora. Mas quando você olha para aquilo e você olha um pouquinho sobre a historiografia do Brasil, eles repetem na narrativa a mesma estrutura da obra do Van Hagen, que é um dos historiadores que fundou ali o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Veja, muita coisa foi se aprendendo a partir dali. E quando você faz aquilo que você faz, veja, você apresentou uma coisa bonitinha, mas que não te dá sustentação nenhuma para você ter o desenvolvimento de uma avaliação do cenário político brasileiro. Né? A outra coisa que o Adriano tinha comentado, eu esqueci de mencionar, assim, ó, a esquerda está apagando a nossa história. Não, eles estão escrevendo a história deles. Por que a direita não faz a mesma coisa? Veja, e é uma coisa que eu acho muito legal, tinha um historiador brasileiro, ele faleceu faz pouco tempo, que era o Edgar Dedeca, era da Unicamp. E um dos livros dele é o chamado Silêncio dos Vencidos. E é muito interessante que ele comentou, pouco antes de morrer, que perguntaram para ele que ele achava assim, de feministas, movimento negro, homossexuais, todo mundo querendo escrever sua história. Ele falou assim, olha, eu acho isso muito bom. E eu concordo com o Dedeca. Todo mundo, é uma coisa interessante, todos devem contar a sua história. Se você não a conta, ela não poderá ser discutida, confrontada e corrigida. Né? Pô, mas eles estão fazendo uma grande farsa. Beleza? Vamos escrever a outra parte da moeda. Né? E que é uma coisa bem interessante. Tem um professor de letras aí do Maranhão, que é o Ronald Robson, né? Ele escreveu recentemente um livrinho que é o Contra a Vida Intelectual. De uma maneira assim bem sarcástica e ao mesmo tempo elegante, ele chama justamente atenção para isso. Né? A direita brasileira, ela virou uma direita de Instagram e de Facebook. Né? Você vai literalmente. O que vai ficar disso daí? Nada. Nada vai ficar, nada disso aí. Agora, os livros que a galera de esquerda escreveu, vai. Eu me lembro quando teve o impeachment, quando teve a prisão do Lula, o impeachment da Dilma e a prisão do Lula mais adiante. O que pipocou de livro sobre isso não está no gibi. Escrito pela direita? Não. Escrito pela... Veja, por quê? Porque o livro fica. Veja, como meu amigo falou, ó, nós estamos cabelos brancos. O Frei Beto tem noção disso. Estamos com cabelos brancos. Quando o cara for rever essa época que nós estamos vivendo, ele não vai ver o videozinho do Instagram de 30 anos atrás. Ele vai pegar o livro. Tem aquela expressão usada pelo Marshall McLuhan, né, que ele fala assim que o meio é a mensagem. Né? E veja, este meio chamado livro, ele tem um negócio que o vídeo do Instagram não tem, que é um negócio chamado autoridade. Eu posso dizer, papel aceita tudo. Verdade. Papel aceita tudo, mas livro tem autoridade. Passou 30 anos, ó, sobrou isso dessa época. É a partir disso que vai se compreender o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, essa autocrítica, eu acho que ela tem que ser feita pela direita. Tem que olhar todos esses pontos assim que tivemos aí nebulosos nos últimos 6 anos, imprescindíveis, certo?
para a gente tentar mudar o cenário, óbvio. Mas o Brasil está indo para o buraco, é verdade. Mas como diz aquela sabedoria bíblica, né? A nós cabe o plantio, a colheita não é nossa. Tem que plantar, não é a gente que vai colher. O cara lá de cima Então, sabe quem que vai fazer a colheita. Fechou. deixa eu entrar nesse assunto aqui, que o que eu queria é esse. Em paralelo, o pastor Jonathan está aqui me ouvindo, o Lécio, nós comungamos da mesma fé, e nós percebemos essa questão dos cabelos brancos. Eu gostei muito dessa ideia do Frei Beto, onde tem que se formar novos quadros ou novas pessoas. No meu caso, sou de igreja evangélica, a gente pensa muito sobre isso. A igreja evangélica, por um lado, ela está bem porque ela tem muita juventude muito forte. Então, ela tem uma tendência muito grande de permanecer no Brasil. E daí nós formamos muitos jovens. Por exemplo, eu sou batista. Nós temos um jovem prodígio aqui em Guarapari, que é o pastor Rafael Abdala, que é uma pessoa que está ficando muito conhecida no meio batista e no meio evangélico brasileiro como um todo. E só tem 29 anos de idade. Então, nós conseguimos essa capacidade de fazer isso com a juventude. E a Bíblia, que é o meu ponto de início, ela sempre trabalha com uma coisa chamada genealogia. E o pessoal até que é da igreja acha muito chato quando ela faz descrição de genealogia, falando que ninguém está sozinho. Tem sempre alguém, uma família, uma estrutura que vem anterior. Quando vai falar, por exemplo, dos que saíram do Egito, saíram a família tal, aí vai falando todo mundo da família. Então, essa coisa de sempre formar, ela é muito presente na minha fé, vou assim dizer. Mas você acha, D'Artagnan, que a esquerda ela está conseguindo se comunicar com a juventude? Porque parece que é a tese do Frei Beto. Eu, pelo pouquinho que eu percebo aqui na minha região, a conversa da esquerda, ou a ideia da esquerda, percebo, posso estar enganado, tomara que não comunica mais com a juventude. Eu acho que esse é um ponto. O que você acha? Não, é a própria observação que o Frei Beto faz, né? Veja, é um problema que eles constatam. Né? Então, quando ele viaja pelo Brasil inteiro e não vê mais jovens. Não vê mais jovens. Aí uma pergunta, e aí eu não sei responder, né? Qual a raiz desse desinteresse? Né? Tem uma coisa que é bem curiosa, que se ouve isso tanto à direita quanto à esquerda, né? Assim, poxa, o pessoal não está interessado em política. Não. A coisa que o brasileiro mais fala é de política. Né? Agora a pergunta é: quantos daqueles que falam de política têm interesse em se envolver nela? Mas você falou lá atrás, você citou a palavra-chave, o capital, o capitalismo. Tanto a direita como a esquerda vê isso. Por que o desinteresse do jovem? O jovem tem como interesse hoje o consumo. Agora, para chegar-se a esse consumo, para se ter o poder de compra e de consumo, envolve a questão econômica, que é influenciada pela política. E a esquerda não está tomando rédeas nisso daí. Não está fácil para eles manter economicamente o país avançando e fazendo com que essa juventude queira o que eles mais têm como desejo inerente à vontade deles no momento, que não é a política. Não tem interesse para isso. Interesses é o que está mais próximo do corpo, o prazer, os sabores que o prazer pode te levar, que é o quê? O consumo, a droga, a música desacerbada sem letra, a falta de cultura e uma série de coisas que desanda, que faz com que o pensamento conservador ele vá por água abaixo. A própria esquerda está vendo que isso também não é bom. Tem pontos polêmicos
que a gente espera que a esquerda seja contra o pensamento conservador e eles estão indo na mesma linha da gente, porque vê que está perdendo as estribeiras, está perdendo as rédeas e o controle das coisas. Por isso que eles estão fazendo essa autocrítica, porque vai chegar um momento que eles também não controlam. Ô, D'Artagnan, em cima do que o colega falou, você já viu aquela análise que falaram que a esquerda acelerou demais o progressismo quando ela chegou diante da sociedade brasileira e começou a colocar demais algumas coisas, tipo, vamos liberar as drogas, aborto de qualquer jeito, casamento assim, assado, que é um pouco da pauta de costume. Quando ela jogou direto na cara do brasileiro comum, opa, calma aí. Não, tudo bem que o Lula faz assim, o outro faz assado, mas isso não, calma aí. Esse outro lado também, você não acha que isso criou um certo medo na sociedade, por isso que eles estão fazendo essa autocrítica? Quando eles aceleraram demais isso? Um negócio que é bem interessante, vamos pegar assim por partes. Essa questão da versão do jovem em relação à política, eu acho uma coisa interessante lembrar o seguinte. Sim, há um elemento hedonista na juventude, mas tentemos lembrar como que nós éramos quando éramos jovens. Né? É um ponto, veja, eles estão entrando na vida. Daí, o ponto que é curioso é o seguinte, quando você olha para o mundo, essa geração Z, né, os Zoomers, né, que estão aí, cara, você pegar o cenário que eles entraram, vamos lá, 2008 nós tivemos a crise financeira. Muitos desses caras estavam começando a entrar no mercado de trabalho. Né? O pessoal fala que é a geração mais azarada da história, né? Tinha tudo para ser melhor e pegaram uma bomba. Tá, se arrebentaram. Passou isso. O que você teve? Pandemia. Você pulou 2 governos Dilma. Quer mais azar maior? Estou pegando assim, eventos de cataclismo mundial. Estou pegando esse outro elemento, mas veja, essa rapaziada, eles passaram por uma experiência assim que foi, veja, ficaram 2 anos trancados e parece que o momento mais interessante da vida, quando você começa a sair, se divertir, conhecer a menininha, o menininho e tal, isso foi usurpado deles, por uma circunstância histórica, né? Então, e de repente, quando eles saem disso, eles estão nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Então, a gente é jovem, quando a gente é jovem, a gente tem outras preocupações, mas eles têm esse contexto, assim, que ele é muito curioso e importante, né? E não diria nem... uma coisa que eu converso muito com a rapaziada, né? E quando a gente conversa muito com esses jovens, uma coisa que é bem interessante, eu sempre gosto de ouvir as músicas que eles gostam de ouvir. Eu não sei como é que é aí no Espírito Santo, mas eu converso com a rapaziadinha aqui e tal. Cara, os caras gostam muito, assim, música sertaneja, que fale de amor, né? E assim, toca, os caras conhecem todas, eles ouvem todas, né? E uma coisa que eu imaginava, eu falei, mas vocês não gostam de funkeira? Eu falei, não, professor. Nós não gostamos disso daí. Nós gostamos aí. Eles, perdão, a gente quer ouvir música que a gente possa cantar e que a gente saiba cantar. Aqui no Espírito Santo, eu também estou com jovens, igual você no ensino médio, como aqui é uma espécie de continuação do Rio de Janeiro, aqui, meu filho, o funk libera. É o fim do mundo. Não, aqui era o funk. Aqui na escola pública eu sou coordenador à tarde, é a única música que eles conhecem, funk. Veja, e aí uma coisa que é interessante, começar a ter esse olhar assim particular por cada um desses grupos, né? Então, assim, a gente lembrar assim que nós somos jovens e o jovem é aquele cara que está entrando na vida e para ele tudo é uma coisa assim nova. Poxa, eu me lembro quando eu tinha lá os meus 18 anos e fui votar pela primeira vez, francamente, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Mas eu fui jogar naquele meio, naquele vucu-vucu, né? E é mais ou menos a sensação que eles têm. A crítica ali que o Feribeto ele faz, ela entende o seguinte, uma coisa que a esquerda tinha muito forte nos anos 80 e 90 era suas juventudes. Era o JS, era a juventude... É isso que eu estou falando. Né? Tinha todos esses grupos, tinha a PJ, Pastoral da Juventude, né? O Darta. Tinha todos esses movimentos que iam formando lideranças. O próprio Feribeto fala orgulhoso. Fui eu que descobri o José Rainha. Dentro do quê? Da PJ.
Então, eles tinham isso. Então, pô, alguma coisa aconteceu. Então, eles estão analisando para ver o que eles podem fazer para resolver, né? Segundo ponto, com... Putz, agora eu me perdi aqui. Devia ter anotado, agora você tinha falado ali, Marco. Repete o que tinha falado ali, Marco. Meu Deus, me esqueci agora. Não, eu falei sobre a questão de você gerar aquela história dos cabelos brancos, de você ficar gerando pessoas dentro do grupo. Deixa eu Nós não conseguimos fazer isso. só fazer uma pequena observação. Me perdoe, mas Vai eu me dar esqueci tempo. aqui, Marco. Me perdoe. Sem Dá problema. tempo para o Data reprocessar aí o. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, senhor. Você está com som no fundo. Está com som no fundo. Melhorou ou não? Não, tem um som ambiente onde você está falando. O Thiago está falando bobagem ali, porque ele fica jogando e bota o fone no ouvido e não percebe, né? É o Thiago. Entendeu? É o jovem e o velho. Lembrei. Só um minutinho, Paulo. Lembrei agora aqui. Só um minutinho. Com relação à questão das pautas que a esquerda começou a jogar sobre a galera. Veja, o negócio que é bem interessante, você acompanha as discussões internas da esquerda, né? Veja, a pauta identitária, originariamente, ela não é uma pauta da esquerda. Não. Né? Essa observação que eles fazem, olha, isso aqui não tem nada a ver. Quando eles falam assim, o identitarismo apaga o conflito de classe. Tem umas discussões bem férreas em torno disso, certo? Então, o que é interessante, e aí, coisa que o Adriano tinha falado, que você falou, Marcos, quando a gente começa a ver, pula as palavras e vê os problemas, sim, há problemas que tocam tanto a esquerda quanto a direita. Só que tem que ter autocrítica. Um personagem muito curioso, né? O do Rabelo. Certo? Quando Ele você... é muito bom. Eu não concordo, mas é muito bom. Veja, mas que interessante. Tem muitas questões que ele trata, em especial com a questão do agronegócio e da Amazônia, meu amigo, você está certo. É isso mesmo. Eu não concordo com a solução que você propõe. Mas o quadro que você está desenhando é isso aí, ó. E a gente está falando da mesma coisa. Então, o que é interessante, esse exercício de autocrítica ele é necessário. E esse livrinho que o Ronald Robson escreveu ali, Contra a Vida Intelectual, gente, é um livrinho curtinho, uma pegada você lê, e você ri e chora ao mesmo tempo, né? Porque ele vai descrevendo literalmente o cenário que a gente está vivendo dentro da direita, né? Então, aquela coisa assim, você olhar os defeitos, vamos corrigir isso aqui, né? Vamos mudar esse cenário. Não com relação à esquerda, é com relação a nós mesmos, a nossa própria ação. E isso que se colocou ali na questão dessas pautas identitárias, né? Eu não vejo nem foi o fato de eles terem lançado elas, mas aí nós temos outro ponto positivo, que é a disseminação de informação que você tem através da internet. Esse fenômeno, isso não é à toa que os caras querem controlar de qualquer jeito, né? Porque uma coisa era você ver o William Bonner falando a notícia. Outra coisa é você ver a notícia na forma de charge, na forma de meme, né? De repente as pessoas começam a confrontar informações. Isso é um aspecto positivo. Mas é igual o Wikipédia, né? É um bom começo, mas não é um fim. Né? Então, acho que o que mais contribuiu para quebrar com isso não foi eles terem apresentado essa pauta, mas de repente você vê o cara falou, o que os caras estão defendendo ali. Né? E você ter abertura para essas discussões. Porque na grande mídia você não tinha. E é um ponto que eu acho, veja, a direita deveria ter, pelo menos esses últimos 8 anos, a gente tem que se institucionalizar. Sim. O que não se institucionaliza desaparece. Né? Desaparece literalmente. E se não se faz isso, não se está pensando em longo prazo, está em curto. Fala, Paulinho. Só algumas observações, algumas coisas que, na minha forma de entender, por exemplo, eu acho que todo aquele indivíduo que nasceu início de década de 60 e que viveu até 85, que é esse período do regime, né? Ele de certa forma,
ele é um produto desse pedaço de nossa história, né? E eu digo porque eu observo, eu lembro muito de meu irmão, recente, um amigo de meu irmão que teve, à época, um parente que sofreu assim, uma certa perseguição da polícia federal em função de discordar do regime, né? Enfim, mas assim, lembro muito do jornal Pasquim, né? Que eu tinha muito acesso pelo fato do meu irmão, na época, ler muito, né? Esse tipo de jornal. E eu fico pensando da seguinte maneira, porque veja bem, se você pegar, vamos pegar aí de 60, tá? Depois de 60, 63, né? Até 85, de certa forma, dificilmente uma pessoa seria conservadora ali, ou ela teria um viés mais de direita, sabe? Porque quando a gente fala de juventude, certo, que também já faz parte um pouco da personalidade do jovem, de ser aquele indivíduo que quer sair para o mundo, de contestar, isso é um tanto quanto próprio, talvez num desabrochar de vida, né? Com todos os erros que isso possa implicar. Mas então me parece que as pessoas que viveram esse período e que se tornaram depois, ou começaram a ocupar cargos alguns com certo poder, né, ou com muito poder, de certa forma, elas perpetuaram essa oposição a um regime mais conservador, mais de direita, porque elas são um produto daquele tempo, de certa forma. E o que me dá assim, uma certa esperança é que, óbvio, essas pessoas estão envelhecendo, que é o caso aí do Frei Beto, né, do Zé Dirceu, porque se você parar para avaliar, vamos pensar numa coisa, quem é hoje um expoente de esquerda? Você falou de um Frei Beto, né? Você falou do Dirceu. A gente pode detestar esses caras, mas esses caras, eles tinham uma representatividade, o Boff, não é isso? Então, quando você pega esse pessoal, de fato, acho que esse artigo foi muito bem lembrado por você aí quando você tratou do Frei Beto. O próprio Lula, né? O Lula eu acompanho ele desde de 1979 e 80. Eu gostava de ouvir ele falar, né? E sofri uma influência dele também, certo? Só para fechar a minha ideia, olha só. Hoje, é o que está acontecendo com o Lula. Você não tem mais alguém de expressão de esquerda. Se tiver, eu gostaria que vocês até me dissessem que não sejam essas pessoas mais de cabelos brancos. O Lula sequer criou um sucessor hoje. Tem o Thiago aí, tá com o Thiago Cunha. Só o Thiago, com exceção do Thiago. E aí, então, me parece que isso joga a nosso favor. Você está entendendo? Porque eu também sempre vejo, eu sempre penso assim, lembro do Gramsci, quando ele fala da questão cultural, né? E sempre vejo muito do que nos chegou até hoje como se fosse um programa de computador, o que a gente chama de vírus ou malware, né? Às vezes ele entra no teu HD ou no teu sistema e você sequer sabe que ele está rodando ali, né? O usuário comum. Ele está rodando, ele roda em segundo plano ali e tal. Ele faz exatamente o que ele tem de fazer, sem que sequer você tenha consciência de que
você está infectado por um vírus. É o nosso caso, entendeu? Então, me parece assim, que o indivíduo, muitas vezes, alguém citou, não lembro quem foi, que o indivíduo, muitas vezes, ele é de esquerda e nem sabe que ele é de esquerda. Ou pelo menos assim, às vezes ele. Hã? O Thiago Às vezes, porque às vezes assim, você vê que o discurso dele é todo um discurso de esquerdista, mas ele fala que ele não é. Mas o discurso dele é todo aquele, tá? O inverso também é verdade, Paulo. Também é verdadeiro. Tem muito amigo meu que é esquerdista, cara, e pauta de costumes inteira, assim, até a versão O D'Artagnan pontuou isso, essa questão da própria direita ignorante. Mas ele citou outra frase aí que é pauta. O que falta hoje para a esquerda é pauta. Então, eles estão fazendo essa autocrítica, porque é o seguinte, por exemplo, identidade de gênero, eu vejo como uma pauta do capitalismo. A esquerda pegou isso e usa como uma pauta política. Aí agora fica aí o Supremo Tribunal Federal perdendo tempo para ver se libera 20, 10 ou 50 gramas. É uma palhaçada. A gente está aí com o país economicamente afundando, a gente precisa de pautas mais pontuais para a economia, para a realidade do brasileiro, e aí ficam a própria imprensa, aí bota um Big Brother para tirar a atenção, daqui a pouco inventa uma coisa, então a esquerda ela tem essa prática de se pegar pautas para poder ficar tirando do foco aquilo que mais necessita. Isso eles sabem fazer perfeitamente. Agora você, na sua fala, me lembrou muito o Olavo. Parecia que o Olavo estava incorporado aí em você, num certo momento. Porque o Olavo, ele sempre batia nisso. A gente tem que conhecer profundamente. Por exemplo, o marxismo a gente tem que estudar. Conhecer profundamente como eles pensam. Não é? Para a gente poder saber quais os pontos que eles vão tomar, não só na linha do marxismo, que eu acho que até a própria esquerda não está usando mais o marxismo, mas pontuar aqueles que estão na linha de frente do pensamento, porque por trás deles tem esses caras como o Disseu e tantos outros, que estão ali fazendo essa autocrítica para que a máquina não engrene e para que novas pautas venham aparecendo, para que a juventude seja preenchida com novas ideias, para que eles possam, o seu projeto de poder, se perpetuar. Isso é gravíssimo, e a gente tem que parar de estar criticando coisa de Instagram. Uma coisa que ele colocou tão bem aí, o D'Artagnan, é que a gente vê os deputados, estou aqui não sei o quê, viraram agora repórteres. Eles não estão mais lá legislando, procurando elaborar as leis, debatendo, que é o papel de um deputado, mas não, fica lá fazendo live com a cara de tacho, dizendo, eu estou aqui em tal lugar assim, assim, não sei o quê, até briga para dar ibope de Instagram, de Twitter, de X, e enquanto que o papel de um conservador, de um patriota, de um nacionalista, né, que a gente tem que ir ao passado, como você tão bem colocou, conheço muitos personagens, porque uma das coisas que eu faço, né, Paulo, é reeditar obras raras. Então, uma coisa que a gente tem que se atrelar à política de antigamente, fazer esse contraponto, esse paralelo que há de lá para cá, e fazer essas reflexões para ver o que a gente pode melhorar. E outra coisa que você pontuou legal, que a única coisa que a gente tem como força é deixar um livro. Se a gente puder escrever para deixar para gerações futuras poderem refletir, é importante, porque a direita hoje não está produzindo mais para que a juventude tenha um contato com essa literatura. Então, eu pontuo mais isso daí para não perder o foco. É só um... Ih, cortou o áudio. Pois é, o cara fica me cortando o áudio aí, ué. Isso é censura. Aí, ó. Marquinhos Antônio aí, ó. Vocês são um discípulo de Alexandre de Moraes, né? Um monte de cachorro no fundo aí, cara. Quando você
falou, aliás, quando o Adriano, né, ratificou aí uma fala, né, de que a necessidade de se estudar um pouco também do pensamento marxista, tal, pensamento de esquerda, você citou alguns autores, tal, né, eu só faço uma ressalva aí, para não exagerar demais, porque pode dar um gosto, né? Porque tem uma pessoa no grupo aqui que ele recebe livros e livros e livros, entendeu? E eu já estou suspeitando que ele é um infiltrado, né? Esse cara não é de confiança, não, tá? Mas, aliás, seu Marquinhos, onde está aquela foto sua com o foi Frei Beto? Não, foi com o Leonardo Boff, né? Eu coloco ela direto. Não, eu quero ver se você é macho mesmo de pegar agora e mostrar. Fala que o meu pecado me esbofeteia o tempo todo. Eu faço isso para não esquecer. Exato. Mas, rapaz, o D'Artagnan, ele do lado, assim, com um sorriso né, aquele sorriso. Ah, você queria que eu fizesse o quê? Não, mas você precisava abraçar e beijar ele? Não beijei, não, porque. Você exagerou um pouco, pô. Aquela barbinha dele lá longa, rapaz. Nossa. Não, mas não. D'Artagnan, dá uma arrematada aí na sua fala, porque o nosso vídeo fica muito longo, depois a gente conversa em off. Eu queria parar a gravação. Então, eu penso o seguinte, olha, tal qual o título da nossa conversa aqui, né? Não é que nós precisamos fazer autocrítica, ela é urgente e já passou da hora. E não que ela deve ser apenas pontual, ela deve fazer parte do dia a dia, tanto da direita de um modo geral, quanto de nós enquanto indivíduos e enquanto cidadãos. E principalmente ter essa clara distinção desses atores políticos que você tem dentro do cenário, que é o partido político, é o movimento político, são os intelectuais, né? E aí você tem um negócio que até hoje a direita não tem que aprender a fazer. Você ter a sociedade civil organizada. E sociedade civil organizada não é, como é que é, MBL ou coisa do gênero, ou perfis no Facebook. Não. São pequenos grupinhos. Se pegar, por exemplo, eu vou mentir o número aqui, que talvez eu esteja me equivocando, mas, salvo engano, existem no Brasil... Puxa vida, eu vou mentir agora aqui o número, mas é algo em torno de 100 mil comunidades, não, 500 mil comunidades eclesiásticas de base. Não é 500 mil, é 5 mil. Putz, não vou lembrar. Sei que é uma enormidade, certo? E aí tem uma expressão usada pelo Frei Beto, que ele fala assim, o que são as comunidades eclesiais de base? São o posto Ipiranga do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, essas comunidades eclesiais de base tem uma em tal lugar, tem 15 pessoas. Tem outra em tal lugar, tem 30 pessoas. Tem 5 pessoas. Mas são pessoas que se reúnem. São pessoas que discutem. Você tem um movimento silencioso e discreto. Tem aquele documentário do Salles sobre o Lula, na primeira eleição que ele ganhou, e que ele está no avião e tem esse corte. Né? Tem o documentário inteiro, ele é muito interessante, mas onde ele fala, olha, por trás de mim, eu tenho as comunidades eclesiais de base. Né? Então, é necessário que tenha esse aprendizado político, ter essas distinções, esses papéis, e, juntamente com isso, lembrar, distinguir o momento presente na sua superficialidade e tentar abarcá-lo em sua profundidade. Pena que tem tão poucas pessoas como o Adriano. Eu sei que você trabalha muito com a história do cangaço, né, Adriano? Veja, você pegue um assunto. Isso aqui eu sei. Isso aqui eu vou deixar. Aí o resto outros façam. Mas alguém tem que fazer algo em particular. E essa construção falta. Né? Aquela coisa assim, tem poucos Adrianos pensando uma coisa que vai ficar como legado e muita gente querendo brilhar nas redes sociais. Né? Vendendo cursos de introdução da vida intelectual e nunca sai da introdução da coisa. E outras questões mais vão ficando de lado. Então, acho que é urgente fazer essa autocrítica, rever esses pontos para mudarmos.
não para Tá termos, vendo? mas para termos um bom plantio para outras pessoas mais adiante poderem colher o que a gente vai plantar hoje. Fechou. Fechei, Marcos. Não, Paulo, faz sua consideração para eu poder. Não, sim, eu só queria deixar aqui registrado o trabalho que o Adriano faz, é digno de elogio, tá? Porque ele reedita livros que não estão mais em circulação, ele faz um trabalho assim de fôlego. Eu vejo ele é corajoso, tá? É empreendedor nesse sentido, ele é admirável nesse sentido, lá da regionalidade, né? Das regiões onde ele pesquisa, ele atua. Eu vejo, parabéns. Se todas as pessoas tivessem o fôlego do Adriano no sentido de preservar, de registrar, de recuperar, olha, a gente estaria bem, tá? Mais uma reunião. Ô, Paulo, obrigado, Paulo, por isso aí. E aí, se vocês pudessem ter a oportunidade, por exemplo, eu posso enviar depois em PDF para vocês algum do livro que eu reeditei. Tem um livro aqui que eu chamo Babaquara. O Babaquara é um livro raríssimo que não tinha na mão de ninguém. Esse livro, para você ter ideia, ele era um pseudônimo de Antônio Salles. Tudo é envolvido em uma questão política, desde aquela época de Venceslau Braz, Pinheiro Machado, até chegar à sedição de Juazeiro, principalmente na época das oligarquias. Uma coisa que eu estudo muito, também sou bibliófilo, tenho uma coleção de livros sobre coronelismo. A gente tem que pegar a política imperial, a política coronelista e estudar e ver que muito do que é no passado respinga ainda no que é hoje. O pensamento conservador, as pessoas pensam que a gente é aquele tipo de pessoa antiquada, mas não é. A gente quer quebrar com essas rupturas desse poder que escraviza as pessoas, principalmente a juventude. As pessoas ainda não entenderam o que é o pensamento conservador. Eles pensam que um conservador é uma pessoa antiquada, que não, o conservador está pautado para que essa liberdade de pensamento, acima de tudo, que o Estado seja autossuficiente, que as pessoas possam crescer e não fiquem necessitadas diretamente da ajuda do Estado, porque eu fico triste quando eu vejo a situação de pobreza que a gente anda por aí. Eu viajei esses dias agora e vi por aí em Recife, em Maceió, muita gente pedinte. E aí eu pergunto, como é que você faz para sobreviver? A gente tem uma ajuda do Bolsa Família, quer dizer, a ajuda se faz necessária, mas ela vai ter que ser agora pertinente, vai ter que o Estado manter isso para o resto da vida e as pessoas não buscar ter educação, não buscar ter trabalho, não buscar ter dignidade de crescer e ter uma vida melhor. E onde é que a gente está? A gente está afundando no poço e a juventude está indo junto. Então, quando eu publico esses livros, é para que as pessoas vejam o que era a política do passado e reflitam o que é a política de hoje, que não mudou. O coronelismo ele se perpetua de uma forma moderna. E esses representantes políticos hoje, não só de esquerda, mas de direita também, com essa perpetuação do poder, para mim, não é um pensamento de direita, um pensamento conservador. Para mim, um pensamento conservador é um pensamento que liberta. É uma política que faz com que o seu cérebro, a sua mente, seja iluminada, tenha um iluminismo, cresça. Então, infelizmente, a juventude de hoje não lê, não procura entender o que é a política, mas agora vai ter eleição aí de prefeito, que você vai mais ver é jovem para cima e para baixo, atrás de tomar um copo de cachaça, uma cerveja, e tá na putaria com essas músicas aí, que as letras é uma loucura, e, ou seja, cultura. Cadê a cultura? Aí quando você fala isso, você é antiquado, você é antigo, você quer dizer, poxa, quando você prima por uma coisa que melhora a qualidade de vida de uma nação, que você quer o melhor,
como muitos patriotas no passado derramaram sangue por esse país, aí você é taxado como um cabelo branco aí. Então, esses caras da esquerda, eles estão percebendo isso também. Então, foi muito pertinente, muito bom que o D'Artagnan colocou hoje, e a gente, essa autocrítica, ela é pertinente, ela tem que ser cotidiana, porque a cada dia nós podemos melhorar e ter uma visão diferente da realidade. Bem, mais uma vez, quero agradecer ao professor D'Artagnan pela brilhante análise e a participação. Você tem que aparecer mais, viu, Paulo? Convidar mais o D'Artagnan para a gente trocar essa ideia. E eu queria ressaltar de maneira até um pouco mais assim, alegre 3 coisas. Além da palestra do D'Artagnan, a participação do nosso amigo Adriano, hoje, com todo carinho, o Adriano está pistola hoje ele estava bem assim. E não sei se vocês viram os comentários do Tiago no chat. O Tiago estava extremamente brincalhão no chat. Então, hoje, uma aula assim, muito boa, um momento muito bom. Tá bom? Eu vou finalizar aqui, tá bom? Para eu fazer depois as considerações aí com vocês. Só um minutinho. Mas hoje, além de aprender, me diverti muito com vocês. Só um minutinho. Essa galera não é fácil.